Deus seja sempre glorificado e louvado. Amém. Quero saudar a todos com as saudações cristãs e também, irmãos, desejar que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe também debaixo da paz de Deus, Shalom e todas as demais saudações que os irmãos conhecem dentro da palavra de Deus, irmãos. O que eu quero passar aqui é algo bem rápido, irmãos. Nós vamos ver com a ajuda de Deus 1 Coríntios capítulo 10. Minha Bíblia é a Bíblia traduzida por King James, irmãos. Diz assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. A rocha era Cristo. Somente até aqui, irmãos. Então os irmãos observam que aqui Paulo, irmãos, estava falando que com os coríntios a respeito, irmãos, dando a eles alguns ensinamentos, irmãos, porque dentro daquilo que estava acontecendo naquela cidade, muitos que estavam ali, irmãos, estavam inchados, até por causa que essa igreja foi uma igreja muito abençoada, irmãos. Então, inchados no sentido de achar-se alguma coisa, certo, irmãos? Então, eles estavam numa situação, irmãos, um pouco delicada, né? E precisava de ser doutrinada. Porque às vezes a pessoa, irmãos, ela tem os dons que Deus dá a ela os dons, mas às vezes ela não sabe executar o dom e não compreende também os segredos e os mistérios de Deus. Por isso, não é por qualquer coisa que nós devemos abandonar ou deixar de crer, irmãos, naquilo que o Espírito de Deus nos dá ou nos mostra, irmãos. Porque os irmãos, observem bem uma coisa. Aqui, irmãos, por que será que Paulo usou esta parte? Por que será que Paulo falou a respeito disso, irmãos? Porque, por certo, irmãos, já estavam alguns não estavam mais crendo nas coisas que Paulo falava. Não estavam mais fazendo aquilo que era para ser feito de acordo com o que o Senhor ensinou. Porque aonde entra a soberba, aonde entra a grandeza, aonde entra estas coisas, o Senhor se afasta. E nós podemos perceber que essa igreja foi muito abençoada nos dons espirituais, irmãos. Ela recebeu muito de Deus. E hoje, irmãos, tem pessoas que recebem revelações de Deus e tem até mesmo mistérios que Deus revela, irmãos. Mas isso nós temos que entender, irmãos, que nós não somos nada. Se Deus nos dá alguma coisa, é por misericórdia. Nós não podemos tomar o lugar do Senhor e nem achar que somos capazes de alguma coisa, irmão. Aqui Paulo falou, irmãos, que até a respeito de uma corrida, aqui no capítulo 9, está escrito assim, no versículo 24: não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Porque eu assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu permaneço debaixo do meu corpo e reduzo a sujeição, para que, por qualquer meio, pregando aos outros, pregando aos outros, e eu mesmo deveria ser um náufrago. Quer dizer, ele fazia tudo aquilo,
pregando aos outros, fazendo a vontade de Deus, e ele não estava tomando uma posição, vamos dizer, de liderança diante daquele povo, mas ele estava ensinando. Ensinou inclusive do batismo aqui, irmãos, porque ele falou para eles assim: vocês não sabem, quer dizer, ele estava falando com os judeus ali naquele momento, dá para perceber. Ele disse: além disso, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Os irmãos observam quantas espécies de batismo existem, irmão? Ali eles foram batizados na nuvem e no mar. Então a salvação é um mistério. Nós não podemos achar, irmãos, que aquele lá não vai para o céu por causa disso, aquela outra não vai para o céu por causa daquilo. E começamos a querer ser juízes, querer julgar as pessoas, irmão. Não podemos tomar o lugar do Senhor, irmão. Nada pode, na nossa vida, estar acima de Jesus Cristo para dar-nos a salvação. O único que pode nos dar a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não é placa denominacional, não é usos e costumes, nada, irmão. Às vezes a pessoa nunca foi numa denominação, nunca foi em uma igreja, e de repente na última hora ele crê em Jesus Cristo e Deus salva ele. E nós vamos fazer o quê? Vamos falar que está errado, irmão? É o Senhor que cuida da sua obra. Por isso, irmãos, nós não devemos fazer nenhum juízo. Eu não sei porque Deus está me dando essa parte. Não devemos julgar o nosso irmão por aquilo que ele come, por aquilo que ele bebe, pela maneira que ele anda. Nós temos que orar. Isso sim, e não julgar. Orar. Porque nós não sabemos o projeto, o plano que Deus tem na vida de cada um. Hoje você vê uma pessoa que está lá fora, daqui a pouco ela está dentro da vontade de Deus. Por isso que a graça de Deus é Jesus Cristo. Não é uma denominação. Não é porque naquela denominação eles andam de uma maneira que lá não tem a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, ela não depende de roupa, ela não depende de calçado, ela não depende de dinheiro, ela não depende de nada disso. Ela depende da humildade do coração da pessoa que se humilha na presença de Deus e considera o seu pecado. E considera-se pecador e busca o arrependimento. E a pessoa pode buscar o arrependimento na última hora. Por isso não se atribule. Não pense que você não tem a salvação. Não pense que porque você fez de uma maneira ou de outra você não tem direito da salvação. Você não pode falar isso. Veja, irmãos, aqueles que estavam lá com Moisés, nenhum deles foram batizados como o Senhor Jesus foi. Mas eles foram batizados na nuvem, está escrito aqui, debaixo da nuvem. E todos eles foram batizados porque passaram pelo meio do mar. Foi um batismo. Irmãos, tem muito mistério nesta obra. Por isso, irmão, não fique preocupado. Faça a tua parte. Ore. A tua parte é orar. O teu desejo é servir a Deus? É servir a Deus. O teu desejo é entrar no céu? É entrar no céu? Então ore. O conselho que eu dou é esse. Ore. Paulo ensinou aquele povo de Coríntios. Eles eram cheios dos dons de Deus, irmãos. No entanto, irmãos, Paulo precisou ir lá, doutriná-los, até como eles deveriam tomar a ceia. Eles foram doutrinados, irmãos. Eles foram disciplinados pelo Senhor para não serem condenados com o mundo. Então o Senhor nos disciplina. Então você fique em paz, não fique preocupado e nem preocupada. Mantenha-te na humildade, naquilo que você não entendeu dentro da palavra de Deus. Você deve manter-se em oração.
Como que nós iríamos imaginar que aquela passagem pelo meio do mar ia ser um batismo para eles, irmão? Mas está dizendo aqui, ó. Nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Quer dizer que todos eles passaram por um batismo na nuvem e no mar. Aí às vezes você vê alguém lá no hospital, aquele lá não batizou, acho que Deus rejeitou ele. Você não sabe, você não é juiz, você não é Deus. Às vezes está na última hora lá e ele pede perdão para Deus, se reconcilia com Deus e o Senhor tem misericórdia dele. Enquanto aquele que está achando que é mais santo, que tem mais santidade por causa de alguma coisa que ele faz e o outro não faz, ele acaba perdendo a vida eterna. Tem muitas pessoas que querem ser mais santos do que o outro e querem mostrar que são mais santos. Querem mostrar que fazem mais. Irmão, nós temos que apenas mostrar que nós não somos nada diante de Deus. Porque se nós, irmãos, acharmos que somos alguma coisa, nós estamos nos enganando a nós mesmos. E temos também que aproveitar o nosso tempo servindo a Deus. Mas eu não tenho tempo. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Então, irmão, continue a tua jornada. Continue a tua caminhada. Acreditando na palavra de Deus, acreditando naquilo que você recebeu, no teu batismo, certo? Embora pode ter alguma coisa que você está percebendo, porém, aguarde, não se precipite em nada na tua vida, porque tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus, irmãos. Aquele povo, irmãos, que estava ali, Deus não poderia pegar Moisés e falar, olha, vocês vão ser batizados nas águas, eu vou batizar todos vocês. Por quê, irmão? Porque nós sabemos que o batismo não começou em João Batista. Vocês pensam que começou em João Batista? Não começou, irmão. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento, mas muito antes de João Batista já existia o batismo. Os essênicos eram pessoas que se batizavam. Existiam banhos de purificação. Vocês já não leram lá em 2 de João, onde o Senhor Jesus transformou a água em vinho, que ele mandou pegar aquelas talhas que serviam para a purificação dos judeus? Então, irmãos, deixemos o que é mistério para Deus nos revelar na hora certa. Não precisa nós ficarmos procurando, cavando, irmão. Porque senão a gente vai... Eu não vou dizer para vocês, irmãos, que nós não temos que ler e examinar as Escrituras de forma alguma. Nós temos que ler sim, temos que examinar sim. Mas aquilo que nós examinamos e não entendemos, aquilo que nós buscamos e lemos e procuramos uma interpretação e não conseguimos encontrar, é isso que nós temos que pensar. Nós vamos orar para que Deus, no tempo certo, ilumine a nossa mente. Porque nem tudo nós entendemos. Tem coisas que nós vamos entender só depois, irmãos. Né? Tem coisas que nós vamos entender só depois. Então, por isso, irmão, nós temos que ser guiados por Deus. Certo, irmãos? Guiados pelo Espírito Santo. E saber que o Senhor nos dá para nós, irmãos, a luz no tempo certo. Não é na hora que nós queremos, é no tempo de Deus. Então hoje o Senhor está falando conosco. Vamos nos conformar com a luz que Deus nos deu e buscar para que Deus nos ilumine mais. Não vamos achar que aquele irmão tem mais luz do que eu e eu não vou buscar mais. Não, continua buscando, continua orando. Conselho que Deus dá para nós nesses últimos dias: oração. Quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Certo, irmão? Oração, busca por aquilo que é do céu. E aquele que tem desejo de se salvar, de maneira nenhuma, irmão, de maneira nenhuma ele vai se perder, porque o desejo dele é bom. Está escrito que o Senhor cumpre o desejo do coração do justo. Qual é o teu desejo? Não é se salvar?
Vê se Deus deixou aquela igreja de Coríntios à mercê. Não, Deus mandou Paulo lá, quando ele viu que tinha coisas graves. Se você for ler no capítulo 5, você vai ver, se você for ler aqui mesmo dentro daquilo que está escrito, você vai ver que muitos deles, irmãos, até ainda estavam se vangloriando uns contra os outros, achando que eram maiores, que tinham mais revelação, que eram mais sábios. E, irmãos, e Paulo tinha uma sabedoria extraordinária que Deus deu para ele, todavia ele não se exaltou. Ele falou que ele era um náufrago. Um náufrago, sabe o que ele quis dizer com isso? Que ele não tinha nada. Uma pessoa quando está no naufrágio, o naufrágio, o navio afundou, ela perde tudo que tem, irmão, bagagem, perde tudo. Ele se comparou como um náufrago, irmão. Ele falou, eu deveria ser um náufrago, quer dizer, ele quis dizer perto daqueles que estavam ali, que se achavam alguma coisa, que ele que tinha bagagem, ele tinha conhecimento, se considerou um náufrago. Então dá glória a Deus, sirva a Deus, ore a Deus, busque a Deus e o Senhor te iluminará naquilo que você precisa ser iluminado para servir a Deus em espírito e verdade, não ligado a nenhum sistema humano, mas ligado a Jesus Cristo, a cabeça da igreja, aquele que tem a sua igreja espalhada pelos 4 cantos da terra e que nos prepara para a vida eterna. Então, quando você precisar de alguma coisa, nos procure, irmão. Nós estamos aqui, temos o nosso e-mail, não somos mais do que ninguém, mas o que pudermos ajudar, a nossa missão é ajudar e também aprender, porque não somos sábios. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, e que esta palavra possa estar dentro dos vossos corações. Honra e glória ao Senhor. Shalom. Deus seja sempre louvado. Amém e amém.